Nós estamos na campanha mundial de oração, temos orado, não só esses dias, mas temos tido direto aí relógios de intercessão, de oração. E nós temos que entender, irmãos, há um poder especial àquele que ora. Nós temos que entender que todo avivamento, ele sempre foi precedido por oração. Não tem como vir um derramar do Espírito se a igreja não se arrepender, se a igreja não se quebrantar, se a igreja não se posicionar. Quando nós olhamos para a história da igreja nesses 2000 anos, nós vemos que em 1966, um poderoso avivamento visitou a missão Kiwa Sisabantu em África do Sul. Só que antes disso, a igreja estava 12 anos contínuos em oração. 12 anos em clamor. Há alguns anos atrás, antecederam o derramamento do Espírito Santo. Eles só conseguiam chorar. Tamanha era a convicção de pecado daquela aldeia, tamanha era a convicção de pecado do povo, promovida pelo Espírito Santo de Deus. O arrependimento, o batismo no temor do Senhor. E meu irmão, quando a igreja se dobra, Deus se levanta. Quando a igreja se posiciona, o Senhor age. A oração move a mão daquele que tem poder de mover o mundo. Em muitas igrejas, a reunião de oração está em coma, num estado de UTI, prestes a morrer. O povo anda muito ocupado para ocupar-se com Deus em oração. Tem tempo para viagens, tem tempo para lazer, tem tempo para os negócios, tem tempo para reuniões, tem tempo para leituras, para trabalho, para esportes, para jogos, para televisão, para política. Tem tempo até para discussões teológicas e litúrgicas, mas não tem mais tempo para orar. São tantos congressos, tantos cafés, tantas reuniões, mas pouca oração. Nós temos pessoas que são verdadeiros gigantes no saber da palavra, mas são pigmeus no recôndito da oração. Temos pessoas que têm tantas estratégias, tanta direção, tanto conhecimento, mas pouca vivência da palavra. Homens que devoram livros e mais livros, conceitos e mais conceitos, mas que não conhecem a intimidade de Deus, não conhecem a comunhão para com Deus, conhecem muito a respeito de Deus, mas não conhecem o Deus verdadeiro. É interessante você observar 1 Samuel capítulo 3, quando na verdade Samuel vivia dentro do templo, morava no templo, mas não conhecia o Senhor do templo. Até hoje há muitas pessoas que falam de Deus, mas nunca experimentaram de Deus de uma forma profunda, de uma forma gloriosa, de uma forma tremenda. O teólogo Mondes, ele afirma: homens mortos tiram de si sermões mortos, e sermões mortos matam. Sermões sem vida são como um bastão profético na mão de Geazi. Não acontece nada. Não tem poder, não ressuscita mortos, não entra como resposta de oração. A dificuldade da igreja não é orar. A dificuldade da igreja é perseverar em oração. Nós precisamos estar cumprindo aquilo que Paulo nos desafia, falando com Tessalonicense: orai sem cessar. Meu irmão, se não aconteceu até agora, continua clamando, continua intercedendo, porque pode ser hoje o dia da tua vitória, pode ser hoje o dia do teu milagre. Continua pedindo, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Não importa quanto tempo faz que você está clamando, pode ser hoje. Abra sua Bíblia comigo em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 62. É o primeiro texto que nós vamos ler nessa noite. Temos aí alguns textos a discorrer para que possamos ver sobre a importância da oração. Livro do profeta Isaías, capítulo 62, a partir do versículo 1. A glória futura de Jerusalém, 62:1. Por amor de Sião me não calarei, e por amor de Jerusalém me não aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa.
E as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória. E chamar-te-ão por um novo nome, que a boca do Senhor nomeará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, e nem a tua terra se denominará jamais assolada. Mas chamar-te-ão Efizibá, e a terra Beulá, porque o Senhor se agrada de ti, e com a tua terra o Senhor se casará. Uma palavra profética de Isaías acerca da igreja. Uma palavra profética para Isaías acerca de um ministério, de uma igreja apostólica, da noiva do Cordeiro. Isaías nos desafia a perseverarmos em oração, a orarmos dia e noite, noite e dia. A igreja apostólica de Atos, a igreja primitiva, ela aprendeu, ela caiu na graça da sociedade, porque ela aprendeu a orar com perseverança, ela aprendeu a orar unicamente, ela aprendeu a orar unanimemente, ela aprendeu até que o Espírito Santo de Deus fosse derramado. Vai lá comigo para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 7, Atos 1, 7. E Jesus lhes disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações. Falamos hoje pela manhã, Kairos e Cronos, que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado nas alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos, e estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe, Bartolomeu, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas, o filho de Tiago. Todos estes perseveravam. Diga comigo, perseveravam. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas. 50 dias. Desde que ele foi crucificado e ressuscitou, 50 dias, exatamente, se fosse no ano de hoje faz 50 dias que aconteceu a Páscoa, hoje é dia de Pentecostes. Então 50 dias passado da Páscoa, todos estes perseveravam. A dificuldade da igreja não é orar, a dificuldade da igreja é perseverar unanimemente. Perseveravam unanimemente em jejum, em oração, em súplica, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Meu irmão, a igreja precisa voltar à prática, ao exercício da oração. Orar é também vigiar, orar é aguardar, orar é estar de olhos atentos, como guarda, como vigia, como atalaia. Orar é ficar de prontidão, para quê? Para resistir ao ataque do inimigo. Orar é buscar reforço e ajuda naquele que é o Senhor dos exércitos, naquele que pode fazer todas as coisas. Oração sem expectativa de resposta não é oração. Você tem que orar crendo que pode ser hoje, que pode ser agora. Você tem que orar esperando, aguardando, na expectativa. Se você necessita de uma cura, ore na expectativa de cura. Se você necessita de um milagre, ore na expectativa de um milagre. Se você necessita de um livramento, se você necessita de uma direção, saiba que Deus é o Deus que responde, Deus é o Deus que atende, Deus é o Deus que está atento. Por isso, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Agora, muitas vezes a igreja tem orado como aquela igreja que orava por Pedro. Pedro estava preso. E a igreja orava e clamava, fazia contínua oração por Pedro, só que não acreditava que Jesus iria livrar a Pedro. A igreja fazia contínua oração por ele, mas não cria, a ponto de a hora que ele bate a porta, a hora que ele pede, ei, sou Pedro, abram a porta, eu saí, eu fui liberto. Rode de alegria não abriu a porta, rode de alegria, chega no meio da reunião de oração e fala, ei, Pedro está à porta. Não, menina, deve ser o anjo dele, não pode estar, ele está preso. Meu irmão, é hora de você orar na expectativa, crendo, porque tudo quanto pedirdes com fé é possível. Tudo é possível àquele que crê. E orando em nome de Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua e continuará respondendo o clamor da igreja. Por isso é hora da igreja se posicionar em jejum, em oração, em clamor, sabendo que o nosso Redentor está vivo e Ele está atento ao clamor do seu povo. Jesus está curando a mulher do fluxo de sangue. Ele olha para trás e fala, quem foi que me tocou? Mestre, a multidão toda te aperta, te oprime, te empurra. Como dizes tu quem foi que te tocou? Nesse momento, irmãos, enquanto ele está identificando a mulher do fluxo de sangue, vem alguém da casa de Jairo e diz, ei, Jairo, não incomodes mais o mestre, a tua filha está morta. Já parou para pensar o que passou pela cabeça de Jairo? O que essa mulher tinha que tocar em Jesus agora? Jesus olha para Jairo e diz, Jairo, não temas, crê somente. Agora imagina, irmãos, como crer com a notícia de uma filha única que está morta. Como não temer, como não ficar ansioso. Mesmo diante da notícia contrária, mesmo diante do diagnóstico contrário, mesmo diante da sentença contrária, Deus te traz a esse lugar para te dizer nessa noite, não temas, crê somente, não temas, crê somente, não temas, crê somente. Jesus já está indo ao teu encontro, Ele já está indo à tua casa, descansa o teu coração. Tem pessoas já chorando luto, mas o Senhor te diz nessa noite, não temas, crê somente. Você tem que continuar crendo. Jesus não teve pressa. Jesus atende a mulher. Jesus evidencia a mulher. Quem foi que me tocou? Ela vendo que não podia esconder-se, ela se aproxima e ela diz, mestre, fui eu que te toquei, mas olha, há 12 anos eu sofria de uma hemorragia, de um fluxo de sangue, mas desde o momento em que eu toquei na orla de suas vestes, eu senti curada. Ah, meu amado, aquilo foi não só para alegrar o coração de Jairo, não só para incentivar a fé de Jairo, mas para mostrar que Ele é o Deus que tem poder de fazer todas as coisas. Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Meu irmão e minha irmã, Jesus chega à casa de Jairo, a esposa está chorando, as pessoas estão chorando, todos ali estão se lamentando, não deu tempo, a menina morreu. Jesus olha para Jairo, não temas, crê somente. Porque se tu creres, ainda que esteja morto, viverá. Oração que não aguarda a resposta de Deus, não é uma oração verdadeira, não é uma oração genuína, não é uma oração que toca o trono de Deus. Quem ora tem que fazer como Abacuque, sobre a torre de vigia estarei e esperarei a resposta do meu Deus.
Quem ora age como Jacó, agarra-se à beira do anjo, agarra ao Senhor. Eu não te soltarei enquanto tu não me abençoares. Eu não te soltarei enquanto tu não me abençoares. O leproso disse para Jesus em Mateus capítulo 8, versículo 2: e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Se quiseres. E Jesus olha para ele e diz: se eu quiser, não. Ah, meu irmão, verso 3: Jesus estendeu a mão, tocou, dizendo: eu quero ser limpo. E ficou purificado daquela lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não diga a alguém, mas vai, mostra para o sacerdote, apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Nós temos promessas na Bíblia tremendas relacionadas ao avivamento. E é com base nessa promessa de avivamento que nós temos que clamar. É com base na promessa de avivamento. Meu irmão, estamos nos dias finais, na reta final da igreja. Mas há um último derramar. Falado em Joel, falado em tantos outros profetas. É hora de nós clamarmos por esta palavra. Vai lá comigo para Isaías capítulo 32. Livro do profeta Isaías, capítulo 32. A partir do versículo 15 nos diz: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque, e o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil, e o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Ainda que caia a saraiva e caia o bosque, a cidade seja inteiramente abatida. Bem-aventurado vós, igreja do Senhor Jesus Cristo, que semeais sobre todas as águas e que dais liberdade ao pé do boi e do jumento, até que se derrame o Espírito Santo. Então o deserto se tornará como pomar, um campo fértil, um campo que será reputado como bosque. É a promessa de Deus de derramar o Espírito Santo sobre toda criatura e restaurar aquilo que está seco. Meu irmão e minha irmã, o pavio que fumega não pode se apagar. O Senhor é Deus para derramar o seu Espírito sobre o sólido árido, sobre o sólido morto. Ah, meu irmão, o Senhor é Deus para fazer florescer e reverdecer tudo aquilo que está como deserto na sua vida. Quando o Espírito Santo de Deus é derramado, esse deserto florescerá, e a aridez presente na vida da igreja desaparecerá, dando lugar a um cheio, dando lugar a um pomar repleto, com verdor de frutos, dando lugar à glória do Senhor. Deus quer que a igreja frutifique, pelos frutos o conhecereis. Deus quer que a tua vida sejam ramos cheios de frutos, vistosos e saborosos, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele vai ser glorificado através da frutificação na tua vida. Devemos orar como Ana, que derramou sua alma diante do altar, clamando: dá-me filho, Senhor. Se quisermos um avivamento, nós temos que orar ininterruptamente. Precisamos orar para que Deus quebrante a igreja, para que Deus nos restabeleça, para que Deus nos restaure, para que Deus restaure a nossa sorte, a fim de que sejamos objeto de deleite para o Senhor, uma coroa de glória em sua mão. Se quisermos um avivamento, nós precisamos clamar que Deus restaure o altar da oração da igreja, que está em ruína. Os homens que foram usados por Deus nos grandes avivamentos da história foram homens que viveram em oração 3, 4, 5, 6, 8 horas por dia, clamavam, choravam diante da presença de Jesus, diante do Deus Todo-Poderoso. John Wesley passava diariamente 4 horas em oração, clamando para que Deus o pudesse usar na sua geração. John Fletcher, ele impregnou as paredes do seu
seu quarto com o hálito da oração, que orava continuamente. Lutero dizimou seu tempo cada dia. Ele dizia: se eu não dispensar 2 horas em oração todas as manhãs, o diabo terá vitória o dia inteiro. Mas se eu dispensar o dízimo do meu dia na presença de Deus, esse dia é um dia ganha. O arcebispo Leighton passava tanto tempo a sós com Deus, que ele parecia estar em constante meditação. Samuel Rutherford, ele levantava-se às 3 horas da manhã para buscar a face de Deus, e ele clamava até o dia amanhecer. Joseph Alleine, ele levantava-se às 4 horas da manhã e orava até às 8 horas todos os dias. Meu irmão e minha irmã, parece que a nossa geração desaprendeu de orar. Queremos a bênção, mas não pagamos o preço em jejum, em oração, em clamor. É tempo, pois, da igreja clamar a Deus por avivamento. É tempo de orarmos para que Deus desperte a igreja a orar mais. A oração de um justo muito pode em seus efeitos. Você creia ou não creia, há poder na oração. Deus ouve, Deus atende, Deus responde a um povo que clama. O problema é que muitos perderam a expectativa da resposta de Deus. Muitos acham que Deus não age mais como antigamente. Um tremendo engano, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ainda que o homem for infiel, Ele será para todo sempre fiel. Vá comigo para Atos dos Apóstolos. Vamos agora para o capítulo 2. Cumprindo-se, pois, o dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, como hoje, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Todos aqueles que perseveravam desfrutaram. Todos aqueles, como diz o versículo 14 do capítulo 1, todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Unidade, perseverança, expectativa, aguardando o cumprimento da promessa. Pentecostes também era conhecida como a festa das semanas, também era conhecida como a festa das colheitas, ou a festa dos primeiros frutos. Pentecostes era uma celebração dos primeiros rebentos da colheita. Meu irmão, existe um derramar do Espírito reservado para a reta final. Nós devemos chorar por uma humanidade que abandonou a Deus. Devemos chorar para que essa geração se volte para o Senhor. Devemos chorar porque nós, como povo de Deus, estamos muitas vezes adormecidos. Quantos que perderam o entusiasmo por uma vida de comunhão, uma vida de santidade, uma vida de relacionamento para com Deus. Quantos que perderam o entusiasmo com o cumprimento da grande comissão. Estamos vivendo tempos em que temos que experimentar da maior colheita da história. É justamente nesse tempo em que muitos acham que a igreja está omissa, que as pessoas estão ocupadas demais. É justamente nesse tempo em que muitos estão desapercebidos, que Deus vai levantar o remanescente de Israel, que Deus vai levantar aqueles que se posicionarem. Meu irmão, a igreja tem que entender, a tarefa principal dela na terra é cumprir a grande comissão, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, mas essa tarefa só se faz com jejum, com oração, com intercessão e com ação. Nós devemos chorar diante do altar, porque a vinda do Senhor está próxima. E a tarefa da igreja não está completa. Será preciso mais do que lágrimas
para tornar uma oração eficaz. Será preciso um coração quebrantado, uma alma clamando por Deus, a verdadeira essência da intercessão. Ficar insensível ao ver o mundo caminhar para o inferno é um crime espiritual. Vai comigo para Efésios, capítulo 6. Efésios capítulo 6. Verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você pode repetir esse versículo comigo? Só o 18. Leiamos. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. O poder está naqueles que oram. A manifestação da glória de Deus está naqueles que oram. Não o poder daqueles que conhecem a oração. Porque muitos conhecem a oração, ou até conhecem o poder da oração, mas não oram. O maior privilégio que o cristão tem é poder relacionar-se com Deus através da oração. É poder ter comunhão, ter relacionamento, ter intimidade com um Deus que está nos céus, na glória, mas está dentro de nós através do Espírito Santo. Estamos numa geração que desaprendeu a orar. Estamos numa geração que não consegue passar 1, 2, 3, 4, 8 horas na presença de Deus. Não tem diálogo porque não criou relacionamento. Estamos numa geração que acha que Deus age através de fórmulas, através de métodos. Meu irmão, nosso Deus não é um Deus de fórmula nem de métodos. Nosso Deus é um Deus vivo, um Deus de relacionamento, um Deus de comunhão, um Deus de intimidade, um Deus que continua o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Um Deus que pode mudar a tua história. Basta uma palavra, como o centurião chegou para ele e disse: dá-me apenas uma palavra aqui, meu criado ficará curado lá em casa. Quem tem o hábito de orar diariamente está desenvolvendo uma vida de poder, por ter a liberdade de entrar no Santo dos Santos, por ter a ousadia de adentrar a presença do Deus Todo-Poderoso, por ter a liberdade de entrar em contato no relacionamento com o trono de Deus. Vai lá comigo, Hebreus capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Cheguemos, pois, com confiança. Outra tradução, ousadia. Você tem a marca da legitimidade. Você tem a marca do sangue de Cristo que te dá acesso. Então você pode se aproximar de Deus com ousadia, para se chegar diante de uma rainha, diante de um rei, diante das autoridades dessa terra. Tem um monte de protocolo para falar com essas autoridades. Tem que acatar uma série de regras, mas para chegar ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, não. Você tem acesso ao Deus Pai através do sangue vertido na cruz do Calvário. Portanto, use essa autoridade, use esse acesso e chegue com confiança e com ousadia diante do Deus Todo-Poderoso. Interessante que quando ele estava nessa terra, seus discípulos não disseram: mestre, ensina-nos a fazer milagres.
ensina-nos a cantar. Aliás, eles nem disseram, ensina-nos a pregar. Mas eles disseram, ensina-nos a orar. Porque eles viram que a marca na vida de Jesus era uma vida de comunhão, de intimidade. Peraí, como que ele é o Deus Filho e passa tanto tempo em oração? Como que ele é o Verbo que se fez carne e passa tanto tempo em comunhão? Que ele tanto fala com Deus? Ensina-nos a orar. Porque, meu irmão, se você começar uma vida de oração, as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele então diz, quando orares, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Jesus ensina uma oração padrão. Jesus demonstra uma oração eficaz, uma oração objetiva, mas Jesus demonstra princípios através da oração. Você não precisa chegar com medo diante de Deus. Você não precisa ficar preocupado com teu português, com a sua concordância. Você precisa adentrar sabendo que Ele é teu Pai. Você pode adentrar num relacionamento chamando e clamando: Abba, Pai, papai, papaizinho. Orando em todo o tempo. E nisso perseverando com ações de graças. O poder está naqueles que descobrem a oração. O poder está naqueles que oram. O segundo poder é o poder de tornar-se cooperador de Deus. Quanto mais preparado nós formos, mais capacitado nós seremos, mais eficiente nós seremos, mais produtivo nós seremos, seja no secular, seja no profissional, seja no espiritual. Nós seremos cooperadores de Deus. Meu irmão, se você não gasta tempo em oração, você vai perder tempo com coisas desnecessárias. Um problema que era para você resolver em 10 minutos, vai demorar 2 horas. Vai roubar o teu tempo. E nós temos que aprender a remir o tempo, porque os dias são maus. Quando você rega o teu problema com oração, com jejum, Jesus vai à frente, Deus envia os seus anjos à frente. E quando você vai resolver, Deus já colocou todas as coisas no seu caminho. E aquilo que você gastaria 2 horas, você vai gastar 10 minutos. Por quê? Porque você já venceu Ele no nível espiritual. Você já venceu Ele no patamar espiritual. Quanto mais preparado nós formos, mais eficiente e produtivo nós seremos. Cooperadores de Deus, eles têm que estar preparados. Procura-te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Nós temos que buscar o que está na qualificação para sermos aprovados por Deus. Você tem que estar sempre se atualizando, sempre reciclando para o mercado de trabalho. Mas, meu amado, é hora de nós aprendermos a buscar do trono, porque Deus tem uma sabedoria especial, uma sabedoria espiritual para esse tempo e para essa reta final. E a sabedoria que Deus tem não se compara ao conhecimento dessa terra. Veja lá comigo Isaías, capítulo 1. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá. Ouvi, ó céus, presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e os exalcei, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptos. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque seríeis ainda castigados se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça,
não há nele coisa sã, senão feridas, e inchaços, e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, e as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos a devoram em vossa presença, e está devastada como em uma subversão de estranhos. A filha de Sião se ficou como cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos nos não deixar algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhante a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiro, da gordura dos animais nédios, e não folgo com o sangue dos bezerros, nem com os cordeiros, nem com bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso das vossas mãos, que viesses a pisar os meus átrios? Deus estava indignado com a religiosidade. Deus estava indignado porque o povo muitas vezes fazia uma coisa mecânica, mas não fazia servindo ao Senhor. Por isso no versículo 19 ele diz: se quiseres e ouvirdes, comereis o bem desta terra. É hora da igreja se posicionar para que o Senhor possa se voltar diante da presença da igreja, para que o Senhor possa mudar a história. É hora da igreja entender que o Senhor nos fez reis e sacerdotes. O Senhor nos chamou para que pudéssemos adentrar ao Santo dos Santos, para que pudéssemos trazer, como você viu ontem na mensagem, do espiritual para o físico, para o natural, para que pudéssemos viver o melhor desta terra. Vai lá comigo para Apocalipse capítulo 1, agora versículo 5, Apocalipse 1:5, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, a aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele glória e poder para todos sempre. Amém. Se ele te fez sacerdote, você é representante. Pedro confirma isso, 1 Pedro capítulo 2:5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo. Para quê? Para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Agora, por maior e melhor que seja o seu preparo teológico, se não estivermos encharcados de oração, de nada adianta. Se não buscarmos a graça de Deus, se não tivermos a presença do Espírito, de nada vale. Tem muita gente boa que prega, que canta, mas letras mortas. Por isso que está aí hoje a necessidade de homens e mulheres que orem. Como Paulo diz aos irmãos de Éfeso, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. Orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo. Deus quer usar você, mas para você ser aprovado, você tem que orar. Orar é entrar em intimidade com Deus. Orar é falar com o Pai. Quem ora tem poder para resistir e derrotar a Satanás. Satanás conhece os cristãos que oram. Se você quer vencer a tentação, entra em jejum e oração, consagra ao Senhor um jejum para treinar a sua carne. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Diabo, Satanás é estratégico, ele é inteligente, ele estuda cada pessoa para saber a fraqueza de cada um. Há demônios específicos em cada região. O demônio age na psique, age na
alma e toma o corpo da pessoa. Meu irmão, você se lembra muito bem de Jesus chegando em Gadara. Manadas de porcos estavam ali. A alma de um homem estava ali aprisionada. E de repente aquele endemoniado vira para Jesus e fala: o que fazes aqui agora? E muitas pessoas ficam preocupadas, questionando por que Jesus deixou, por que Jesus autorizou aquela legião, 6.000 demônios, entrarem naqueles porcos. Meu irmão, Ele permitiu porque uma alma vale mais do que 2.000 porcos. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Jesus permitiu, Ele autorizou aquela legião de demônios, porque Ele queria aquela alma. Uma alma para Deus vale mais que o cosmos, que o mundo todo, que o sistema do planeta dessa terra. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? A segunda razão: os porcos eram animais imundos e Jesus permitiu, porque ao judeu era proibido criar porcos. Então Jesus não estava cometendo nenhum erro. Nós temos que entender o mistério do que está acontecendo a cada dia, a cada momento, e esse entendimento só vem quando nós o buscamos em jejum, em oração, quando nós entramos no Santo dos Santos. Nós temos poder e autoridade sobre todo espírito caído. Eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões. Nós temos que aprender a usar esse poder. Nós temos que aprender a poder manifestar a glória de Deus, a poder implantar o reino de Deus. É hora de você aprender a usar e reconhecer o que o Senhor já te deu e levantar-se na autoridade que há no nome de Jesus. Alto lá, Satanás, em o nome de Jesus eu te repreendo e eu te ordeno: saia. Você não é um brinquedo nas mãos do diabo. Você tem poder de vencer as fraquezas. Você tem poder de pisar Satanás. Você tem poder. Vai lá comigo para 1 João capítulo 3. 1 de João capítulo 3, versículo 8. Através do sangue de Cristo Jesus, você tem esse poder, lhe foi outorgado. 1 João 3,8: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Quando você ora, você se levanta para destruir as obras de Satanás. Esse vício, essa fraqueza que te humilha, essa situação que te envergonha, vai cair por terra em o nome do Senhor Jesus Cristo, e o nome dele será glorificado na tua vida. É hora de nós aprendermos a autoridade que há no nome. Você não foi chamado para retroceder, você não foi chamado para ser escravo de Satanás, você foi chamado para vencer essa fraqueza. Meu irmão, minha irmã, não entrega os pontos. Você foi chamado para reagir, você foi chamado para se levantar, e eu quero declarar sobre a sua vida hoje: você vai começar a reagir contra essa enfermidade, contra esse vício, contra essa fraqueza. O Senhor vai te revestir com poder, o Senhor vai te revestir com autoridade, porque Ele te chamou pelo teu nome. Ele tem um ministério, Ele tem um chamado na tua vida. Quantos demônios provocando divórcio, quantos demônios amarrando vidas nas drogas, amarrando vidas na promiscuidade, quantos demônios provocando briga, gritaria, confusões, destruindo lares, destruindo casais, destruindo relacionamento de pais e filhos. Mas, meu irmão, o Senhor vos dá poder e autoridade, e em nome de Jesus, é hora de você se levantar e dizer: alto lá, Satanás, na minha vida não, na minha casa não, na minha família não, porque estamos cobertos com o sangue de Cristo.
Ordenarmos em nome de Jesus que eles batam em retirada, que eles saiam da tua casa. Ah, meu amado, em o nome de Jesus vos darei poder, vos darei autoridade. A nossa arma é a oração, a nossa defesa é a oração, o nosso ataque é a oração. Existem castas de demônios que só saem com jejum e oração, e aqueles que oram serão abençoados e serão abençoadores. Deus nunca trabalha sem propósito. Deus é o Deus que te chamou com um propósito específico. O Senhor tem algo grande na tua vida, assim como Ele teve através da vida de Jesus, tal qual Ele é, somos nós nessa terra. Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Se Jesus é o cabeça da igreja e nós somos membros, se o cabeça está ungido, essa unção desce até a orla. Deus ungiu. Comece a declarar: Deus me ungiu, Deus me ungiu, Deus me ungiu. A unção capacita, a unção reveste, a unção quebra o jugo, a unção remove o fardo. Jesus mesmo disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. A unção reveste. Ah, meu irmão, antes do derramar do Espírito, o Senhor ordenou: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. A unção é para conferir poder, a unção é para outorgar autoridade, a unção é para estabelecer pessoas e pessoas em autoridade. A unção é um símbolo de capacitação. Por isso que Tiago nos diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses unjam com óleo, e a oração da fé sarará o enfermo, e se ele houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Para terminar, Isaías 61. A salvação é proclamada. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Muitos afirmam que esse texto era só profético para a vida de Jesus. Eu volto a dizer: se Jesus é o cabeça e nós somos membros do corpo, se está sobre ele, está sobre nós. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Uma unção que capacita, uma unção que reveste, uma unção que autoriza, uma unção que outorga. O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. O Senhor me enviou a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas e destruídas de geração em geração. Haverá estrangeiros que vos apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis da riqueza das nações, e na sua glória vos gloriareis. Receba por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Se ele é o cabeça e nós somos membros do seu corpo, se está sobre ele, receba em nome de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Agora, essa unção só funciona quando você conecta ela
com uma vida de oração, com uma vida de relacionamento, com uma vida de poder. Há muitos vivendo altos e baixos no Espírito. Você precisa receber uma unção para permanecer no Espírito. Não importam as circunstâncias, não importam os vales, não importam as afrontas. Você tem que ter convicção. O Senhor te chamou. Permaneça firme. Feche seus olhos. Curve a sua fronte. Deus está desafiando vidas a orar mais. Deus está convocando um exército a clamar mais. Deus está convocando vidas a se posicionar e saber que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você que nessa noite percebeu que você precisa orar mais, vai se colocando em pé. Você que nessa noite quer assumir um compromisso com o Senhor, de dizer: Senhor, ensina-me a orar, ensina-me a ter essa vida de jejum, de oração, ensina-me a ter essa vida de comunhão na Tua presença, que eu possa cada dia estar diante do Teu altar. Começa a falar isso para Deus com suas palavras. Começa a dizer para Deus: eis-me aqui, ó Pai. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui a cumprir o Teu chamado. Senhor, Tu és Deus que tens o remanescente na Tua obra. Tu és Deus, ó Pai, que tem os Teus filhos. E a Tua palavra nos garante, ó Pai, que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. Quantas vezes, ó Pai, deixamos passar desapercebidos a vida de oração. Senhor, que essa campanha mundial de oração não seja apenas uma semana, não sejam apenas 10 dias, mas leva-nos a uma vida de jejum e oração. Leva-nos a uma vida de uma prática real, que possamos aprender o poder que há quando a igreja clama. Que possamos entender, ó Pai, que através de uma vida de oração nós vamos mover as Tuas mãos, Pai, de poder e de graça. Que possamos cumprir aquilo que Paulo nos desafiou: orai sem cessar. Que possamos cumprir o que Paulo disse à igreja de Éfeso: orando em todo tempo, com toda oração e súplica. Senhor, desperta a Tua igreja para orar. Aviva a Tua obra, Senhor. Aviva a Tua obra, Senhor. Há vidas aqui, Senhor, que tem uma causa impossível, e eu quero declarar: ela vai ser conquistada pelo poder da oração. Esse milagre vai acontecer pelo poder da oração. Deus de aliança, Deus de bondade e misericórdia, nós clamamos, assim como os discípulos de Jesus disseram: para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Leva-nos a uma vida de intimidade, leva-nos a uma vida de comunhão, leva-nos a uma vida de relacionamento contigo, ó Pai. Que venhamos entender que o espiritual é muito mais importante do que o material. Oh, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo é o Senhor dos exércitos. A terra se enche da Tua glória. No nome de Jesus, no nome de Jesus.